do Senhor Jesus Cristo a todos os amados irmãos. Aqui quem fala é o presbítero Michael Knight, do canal Rei Eterno. Quero estar aqui falando sobre a doutrina da Trindade e sobre a doutrina da unicidade de Deus. Hoje eu quero trazer para você a resposta de uma pergunta que foi feita pelo pastor Roberto Cruvinel ao pastor Carlos Moisés, do Conjunto Voz da Verdade. Irmãos, eu quero aqui também dizer que esse vídeo não é para afrontar, esse vídeo aqui não é para provocar, não é para denegrir, porque o pastor Roberto Cruvinel, ele fez uma pergunta pertinente. A pergunta que ele fez, o texto que ele apresentou ao Carlos Moisés, foi um texto interessante. Eu acredito que vai ser de muito proveito eu estar esclarecendo aqui esse texto, mandando aí também uma resposta, para o pastor Roberto Cruvinel, para que ele possa observar, visto que ele é um homem assim muito inteligente, é um pastor, um teólogo, um professor. Então aqui eu quero dizer que esse vídeo ele é de caráter respeitoso, Eu respeito muito ao pastor Roberto Cruvinel, eu até admiro ele, um homem muito inteligente, mas sobre essa questão da divindade, sobre essa questão da doutrina da Santíssima Trindade, nós discordamos. Eu defendo a unicidade de Deus, e eu vi ele fazendo uma pergunta, eu vi que ele foi sincero, e só que ele não obteve a resposta. O pastor Carlos Moisés não trabalhou o texto que o pastor Roberto Cruvinel apresentou. Então eu quero estar aqui, dando essa resposta para o pastor Cruvinel, e eu acredito que você também que está ouvindo esse vídeo, que também crê na doutrina da Santíssima Trindade, possa prestar bastante atenção, possa meditar, observar o assunto, orar a Deus sobre essa questão, porque as coisas de Deus, os tesouros de Deus, irmãos, eles estão na profundidade. Eu digo para você que o ouro, ele não é de ficar muito na superfície, não. Você tem que cavar, você tem que aprofundar para você achar o ouro. E assim também é com respeito à verdade da palavra de Deus. Então observe agora, veja aí a pergunta que o pastor Roberto Cruvinel fez, E aí logo após eu estarei trazendo para você a resposta. Vamos para o vídeo, presta atenção aí. Bom, nós temos poucos minutos, irmãos. Poucos minutos. Eu queria fazer uma pergunta direta, pastor Carlos, direta. Esse texto sempre da Bíblia do Evangelho de João, 14:16, que diz aqui, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador. Jesus não está apontando pessoa, eu rogarei ao Pai. Como ele pode ser o Pai ao mesmo tempo? Assim, uma explicação, na sua opinião, como é possível explicar isso, pastor Carlos? Ele é Deus. Certo. Ele é Deus. Agora, a parte humana, por que Jesus ressuscitou com as marcas dos cravos do lado? Se ele ressuscitou com um novo corpo. Peraí, aonde é que você arrumou esse texto que Jesus ressuscitou com um novo corpo? Ah, não? Não, claro que não. O que ele falou para Primeiro Tomé? ponto, primeiro Então vamos ponto. lá. Como é que os unicistas explicam João capítulo 14 e o versículo 16? Que diz, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Quem é o consolador segundo a visão daqueles que acreditam na unicidade de Deus? Não é uma outra pessoa distinta. O Consolador fala-se do Espírito Santo, da divindade, que é o Pai que está habitando no Filho. E o Filho se trata o quê? Da encarnação. Este Deus que é Espírito, que prometeu salvar o homem, e a lei ela tinha as suas exigências, que precisaria de derramamento de sangue, porque sem derramamento de sangue não há purificação de pecados. Então este Deus teve que se encarnar, gerar um corpo. Ou seja, esse Deus que é Espírito, ele entrou neste mundo por meio do nascimento. Então, por causa do nascimento
né, da introdução deste Deus para habitar com os homens, para salvar os homens. Por causa deste nascimento nós temos o Filho, conforme Isaías capítulo 9, versículo 6. Um menino nasceu e um filho se nos deu. Tá vendo? O filho ele aparece aonde? No nascimento. O menino nasceu e um filho se nos deu. Porque antes do nascimento, ou seja, antes da encarnação, né, Jesus Cristo ele é o quê? Ele é Deus. Evangelho de João, capítulo 1 e versículo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então veja bem, a palavra de Deus é o próprio Deus, assim como eu e a minha palavra não são dois seres distintos. Né? A minha palavra ela não é o meu filho, mas o filho se trata da encarnação. E lá Isaías diz que o filho ele é o quê? Ele é o conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então este Deus ele tem vários ofícios. E quando ele se encarnou, ele não veio como Deus, ele não se manifestou como Deus. Ele não se apresentou como Deus, mas ele, na sua encarnação, ele agiu como homem. Ele falou como homem, né? Mas você vai ver nas falas de Jesus Cristo, né, que há momentos onde ele está falando na sua carne, porque Jesus Cristo ele é esse Espírito, irmãos, ele é este Deus encarnado. Quando ele fala na sua carne, nós temos a expressão do homem, Jesus, nós temos a expressão dos ofícios que este homem tem que cumprir, as exigências que a lei pedia, né? Ou seja, na sua humanidade ele é o mediador, e ele fez isso com a sua morte na cruz. Como sacerdote, como sumo sacerdote, ele entrou no Santos dos Santos para oferecer o sangue. Tá vendo que ele é o sacrifício e ele também é aquele que oferece o sacrifício e ele também é aquele que recebe o sacrifício, né? Ou seja, Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, conforme a 1 João, capítulo 5 e o versículo 20. Então, para nós unicistas, já que nós entendemos que este Deus ele se manifestou em carne, e aí ele tem a dupla natureza. Na sua natureza divina ele é o Pai, na sua natureza humana ele é o Filho. E nós entendemos que a divindade ela não é feita de duas pessoas ou de três pessoas, mas é um Deus que se manifestou em carne. Conforme Mateus capítulo 1, versículo 23, que diz: E a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será chamado de quê? De Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Então, Jesus Cristo, ele é o quê? Ele é Deus conosco. Ele é Deus em carne. Então, quando no versículo 16 de João, capítulo 14, diz bem assim: Eu rogarei ao Pai, é preciso nós entendermos como é que Jesus está rogando ao Pai. Quem é o Pai? O Pai não é o Espírito Santo que está em Jesus? Jesus não falou lá em João, capítulo 14, versículo 10? As palavras que eu vos digo, eu não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem realiza as obras. Paulo também não escreveu lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Lá em João 4, 24, não diz que Deus é Espírito? Deus é esse Espírito Santo. Quem que gerou Jesus no ventre da Virgem? Foi o Espírito Santo. Então, quando Jesus fala do Pai, ele está falando desse Espírito Santo que habita nele na sua plenitude, conforme o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses 2,9, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Pai é o Espírito Santo que está no Filho, o Filho é o corpo, é o templo, é o tabernáculo deste Deus Espírito. Então, quando Deus não está falando como Deus, mas ele está falando na sua carne, ou seja, agindo como homem, cumprindo os ofícios de homem, né, para cumprir toda a palavra de Deus, para que toda a palavra se cumprisse nele, aí nós vamos entender agora essa questão. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai. Irmãos, este rogo, ele aconteceu o quê? Na cruz. Nós temos que olhar para a cruz para nós entendermos esse texto. Lá na cruz foi onde ele rogou por nós. Foi aonde ele intercedeu, aonde ele fez a mediação, a substituição, tomando o nosso lugar, aí pagando o preço que nós deveríamos pagar, a exigência da lei, né? O salário do pecado é a morte, então ele morreu. E ao morrer, ele ainda rogou: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então, esse rogo, essa oração de Jesus ao Pai, ela foi realizada aonde? Na cruz.
né? Está falando o que? Está falando o que? Da sua obra redentora. Vocês estão entendendo? Eu rogarei ao Pai para ele vos dar outro consolador. Por quê? Porque no momento que Jesus, homem, né, falando-se da natureza humana, no momento que ela faz a mediação, que ela conclui todas as coisas, que a lei se cumpre em Cristo, que toda exigência para que o homem fosse salvo, depois que tudo isso foi cumprido, os nossos pecados foram punidos em Cristo, esse ministério terreno dele acabou, teve fim, e ele subiu agora para a sua glória. E aí então ele fala-se do Consolador. Veja, o rogo não é Deus orando, ô Pai, eu oro para que o Senhor envie o Consolador que está aí do seu lado para ir habitar neles. Não é isso que está acontecendo, irmãos. Está falando da sua obra que ele realizou. E então depois que ele subiu, agora o homem está reconciliado com Deus, com esse Espírito Santo, ele está reconciliado com Deus no seu corpo. Aonde é que o Pai estava habitando? Aonde era? Em Cristo, nele, em Jesus, no corpo, né? Habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Pai está no Filho. Por isso é que diz, aquele que tem um filho tem um pai. Quem não tem um filho não tem um pai. E quem tem um pai tem um filho. Por quê? Porque se você está em Jesus Cristo, o Espírito, o Pai, a divindade que está em Jesus Cristo, ele vai estar em você. Por isso que fala aqui, ó, eu rogarei ao Pai, falando da obra na cruz, né? E ele vos dará outro Consolador, que é o Espírito Santo que estava no corpo de Jesus, que agora vai estar em nós. Por quê? Porque você se torna corpo de Cristo também. Você está entendendo agora a oração de Jesus também lá em João capítulo 17? Pai, eu oro para que eles sejam um. É a mesma coisa. Para que eles sejam um, assim como nós somos um. Assim como tu és em mim e eu em ti, que eles sejam um também em nós. Por quê, irmãos? Porque nós nos tornamos corpo de Cristo. Então, veja, um corpo e um espírito. Você está entendendo? Ali não está falando de uma divindade com diversidades de pessoas. Está falando o quê? De nós nos tornarmos corpo de Cristo. Né? Nós nos tornamos um só com o Senhor, uma só carne. Porque aí vai pegar naquela questão, né, do marido e da mulher, quando eles se unem, não se tornam uma só carne. Então, veja, Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Quando nós estamos unidos com Cristo, nós nos tornamos uma só carne, corpo de Cristo. E aonde é que a divindade está? Lá em Colossenses 2,9 diz, porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Pai está no Filho. Então, se você, pela fé, também se torna filho de Deus, corpo de Cristo, a divindade que estava em Cristo, agora ela está em você. E você se torna um com Deus. Então, quando Jesus fala, eu oro para que ele seja um, assim como nós, e os pastores trinitarianos, eles falam bem assim, olha aí para você ver, eles pegam João, né, 17, e eles falam que ali é uma prova de que Deus é um e subsiste em três pessoas. Por quê? Porque a igreja também são seres individuais que têm uma unidade, e essa unidade, eles também são unidos com Deus em uma unidade. Mas essa unidade de pessoas não é isso, irmãos. Essa unidade que nós temos com Deus está falando o quê? De você estar em Cristo e você ser corpo de Cristo. Nós somos membros um dos outros, corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça do corpo. Então, assim como a divindade estava em Jesus, assim também agora nós. Por isso que você vai entender Efésios capítulo 4, do versículo 4 a seguir, que diz que sobre a unidade da fé, né? Que há um só corpo e um só Espírito. Como também foste chamado em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Tá vendo? A unidade da fé é o quê? É um corpo e um Espírito. O corpo é Jesus, o Espírito, ou seja, nós chamamos isso de dupla natureza. A natureza humana é a natureza divina. Por que que Deus se fez carne? Para que nós fôssemos reconciliados na sua carne. Para quê? Para que ele, que é o Espírito que habita na carne, que é o seu corpo, nós também nos tornássemos corpo dele e ele agora habita em nós. Essa é a unicidade, a unidade da fé, entendeu? Então, se você olhar para esse texto dessa maneira, você não vai ver que eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. Você não vai ver três pessoas aqui. Você vai ver a obra de Jesus Cristo que faz essa oração por nós. Você está entendendo? Essa mediação. Nós somos enxertados em Cristo e recebemos a divindade que estava em Cristo, agora habitando em nós. Olha que maravilha. Agora eu vou provar para você tudo que eu falei aqui, lendo o contexto, para você entender de uma vez por todas que aqui não está falando, irmãos, de três pessoas distintas. Não está falando de um outro Consolador, como o Espírito Santo sendo uma terceira pessoa, e Jesus uma segunda pessoa, e o Pai uma primeira pessoa. Não são pessoas distintas. E eu vou provar agora lendo o 17. Olha, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre.
Lembrando a você que Jesus falou, eis que eu estou convosco todos os dias, né, até a consumação dos séculos. Ele é esse Consolador, porque o Espírito Santo, o Pai, é a divindade de Jesus. E a sua encarnação é que é o Filho. Um menino nasceu e um filho se nos deu. Versículo 17. O Espírito da verdade. Ó quem é o Consolador aí, ó. O Espírito da verdade. Que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Vocês prestaram atenção, irmãos? Os discípulos, eles conheciam o Consolador. Veja, Jesus no 16 fala, né, que orar ao Pai, né? E eu estou falando agora na mente da Trindade aí. O Espírito Santo está lá no céu com o Pai. E aí ele ia orar para o Deus, e para quando ele fosse, ele enviasse o Espírito Santo lá, uma pessoa distinta. Mas não é isso. Ó, os discípulos conheciam o Consolador. Por que conheciam? Porque habita convosco e estará em vós. Habita convosco, irmãos. Olha o mistério aí. O Consolador é o Espírito Santo que está habitando em Jesus. Habita convosco, ou seja, o Espírito Santo não estava neles, estava habitando com eles. Por quê? Porque estava em Jesus. É a divindade, é o Pai. Você está entendendo? Jesus falou, o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, ó, e estará em vós. Aí o versículo 18. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Tá vendo? Jesus falando agora, já não mais como filho. A dupla natureza aí, ó. O Pai falando, tá vendo? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então o Consolador é quem? É Cristo agora voltando para eles. Ou seja, Jesus, quando ele fala de outro Consolador, não está falando de uma pessoa distinta, mas está falando agora de não mais habitar com eles, mas habitar neles. Vocês estão vendo a diferença? Cristo agora não vai deixar eles órfãos, mas vai voltar para eles. Ó. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas agora, não habitando no corpo com vocês, mas agora habitando no corpo de vocês, dentro de vocês. Né? Paulo lá ele fala lá no 26, ele fala desse ao mistério que estava oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, mas que agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer qual é a glória da riqueza desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, Espírito Santo em nós. Então, viu? Grande é esse mistério, irmãos. Presta atenção. Eu não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Quem que é o Consolador? É Jesus Cristo agora, não habitando com eles em um corpo, né? Porque quando concluiu a obra, né, esse corpo foi para a glória, né? Ou seja, o ministério da natureza humana acaba, porque já fez a obra aqui, e agora o próprio Jesus agora, né, na sua divindade, habitando para morar dentro de nós. Por quê? Porque nós somos reconciliados com Deus, irmãos. Somos o corpo de Cristo. Então o Espírito Santo ainda está no corpo de Cristo, mas agora o corpo de Cristo se estendeu para a igreja. É como se tivesse agora muitas Jesus aí, né? Nós somos como Cristo, irmãos. Você tem que ter essa identidade. Você agora, por meio da adoção, é filho de Deus, se torna corpo de Cristo, e você é como Cristo. Por isso que ele diz, quem crê em mim fará as obras que eu faço, e ainda fará maiores do que essa, porque eu vou para meu Pai. Ou seja, se ele vai no corpo e ele volta agora para ele mesmo habitar, se o Consolador é ele mesmo, né, a divindade em nós, nós agora podemos fazer até maiores obras. Por quê? Porque estamos até em maior número. Agora veja o versículo 28. Que maravilha, irmãos, ó. Ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Está vendo a revelação? Ouviste o que eu vos disse? Vou e venho para vós. Ué, Jesus ele vai e ele vem. Já não é mais o outro Consolador. Porque o outro Consolador é ele mesmo. Outro Consolador significa outra maneira de manifestar. Não vou manifestar mais com vocês, mas em vocês, dentro de vocês. Aí ele falou assim, ó, por isso eu vos disse que vocês vão se alegrar, porque eu disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Ou seja, o corpo agora voltando e ficando na glória, e ele agora vindo como Espírito Santo e habitando dentro de nós, isso é muito melhor. Porque agora nós temos, por meio da nossa oração, da nossa fé, nós temos acesso ao Senhor Jesus Cristo. Aonde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou eu no meio deles. Como o quê? Espírito Santo. Jesus é o Espírito Santo,
Quem está em você? O Espírito Santo. A Bíblia diz que é quem? Que é Cristo em vós, esperança da glória. O apóstolo Paulo falou, não sou mais eu que vivo, mas Cristo que vive em mim, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações. E o próprio Senhor Jesus Cristo falou, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vocês estão entendendo? Então, se você entender a dupla natureza, e se você ler o contexto, né, o 17, você vai ver que o Consolador é o Espírito Santo, que estava em Jesus, habitando com os discípulos. E Jesus falou bem assim, ó, porque habita convosco, vocês conhecem eles, por quê? Você conhece ele, o Espírito Santo, porque ele habita convosco e estará em vós. Ou seja, falando agora de que esse Espírito que estava em Jesus, habitando com os discípulos, depois que a natureza humana subisse, esse mesmo Espírito que é a divindade, o Senhor Jesus Cristo, né, o Espírito Santo, ele vai vir habitar neles. Porque Deus se fez carne. Agora essa carne, nós somos reconciliados na carne de Deus, no corpo de Cristo. E nós nos tornamos uma só carne com Cristo, por meio do casamento, né? O noivo e a noiva. Somos o corpo de Deus, irmãos. O apóstolo Paulo falou, vós não sabeis disso, que vocês são templo de Deus? Assim como Jesus era o templo de Deus, Jesus falou bem assim, destruir esse templo, falando do seu corpo, da sua natureza humana, né? E em 3 dias eu levantarei. Está vendo que Jesus é o Espírito Santo? Que ele mesmo ressuscita o seu corpo e a sua carne? Então, se você entender, irmãos, a dupla natureza, o ministério terreno da natureza divina, do próprio Deus se manifestando em carne, você vai entender as falas. Você vai entender por que Jesus orou. Porque como homem tem os ofícios da humanidade. Por que ele morreu, né? Por que ele é o sumo sacerdote? Por que lá em Apocalipse ele é o Deus Todo-Poderoso, né? Ele é o eu sou. Lá em João 8:24 ele diz, por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. O que é o eu sou, irmãos? Eu sou o alfa, o ômega, o princípio, o fim, diz o Senhor. O que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. E esse é Jesus. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 7, ele diz, e aquele que vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. E ali, na sua Bíblia, deve estar até de vermelho. Por quê? Porque são palavras de Jesus. Entendeu? Lá em João 14:6, eu sou, ou eu sou de novo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, o Pai está nele, é o Espírito Santo. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Entendeu? Ele é o caminho na sua carne, ele é a verdade, a palavra de Deus que se fez carne. E ele é a vida, esse Espírito Santo que está habitando na carne, né? Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. E agora, para terminar, né, 1 Coríntios capítulo 2, o versículo 8, diz o quê? Paulo fala assim, nós falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, ao qual os sábios deste mundo jamais conheceram, porque se tivessem conhecido, nunca teriam crucificado o Senhor da glória. Aquele que foi morto, aquele que foi lá na cruz, que derramou o seu sangue, ele era o Senhor da glória. Atos 20:28 diz que o sangue que foi derramado ali era do Espírito, é do próprio Deus. Na sua carne, ele se encarnou para quê? Para no seu corpo derramar o seu sangue, porque essa era a exigência da lei para que houvesse perdão de pecados. Irmãos, este assunto ele é maravilhoso. Eu peço a você que, se você quiser entrar em contato comigo, né, se inscreva no canal aí Rei Eterno, né, ouça aí as explicações, pode fazer pergunta, pode me chamar aí para explicações, eu estou à disposição para tirar suas dúvidas, né, sem cobrar nada. A Bíblia diz que de graça nós recebemos e de graça nós damos, né, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, e espero que você que ainda crê na Santíssima Trindade, né, que às vezes fica aí ouvindo apenas um versículo isolado, não, leia o contexto, entenda ali toda a explicação ali, procure se aprofundar na palavra de Deus para que você venha ter acesso a esses tesouros. Eu gosto de falar o seguinte, irmãos, que as riquezas de Deus não estão na superfície, né? O ouro, se você quiser arrancar o ouro está profundo, né? Você tem que cavar, você tem que esforçar, porque está lá no fundo, né? Então não seja superficial na palavra de Deus, se aprofunde na palavra para que você venha obter este conhecimento, né? É necessário que nós possamos nos inclinar para ouvir, né, para entender e para ficarmos então assim conscientes da verdade da palavra de Deus. Que Deus te abençoe em o nome de Jesus Cristo de Nazaré.